meus irmãos e amigos, todos os corações brasileiros que têm consciência da crise que atravessamos encontram-se pungidos pela preocupação sobre o futuro da nação. Aqueles pais que têm crianças pequenas, filhos pequenos, os avós, avós que têm netos pequenos, indagam qual será o futuro para os seus filhos, para os seus netos, para as novas gerações. Nesse sentido, o meio espírita, em boa parte dos seus setores, fervilha com mensagens de espíritos comunicantes que propõem diversos recursos. Entretanto, nada disso é necessário. Essas psicografias que chegam e são divulgadas na internet, na mídia eletrônica, são coisas muitas vezes de espíritos ainda que não alcançaram a representatividade para falar com firmeza e profundidade de conhecimento do que passamos. Meus irmãos e amigos, os evangelhos de Jesus e a doutrina são muito claros sobre os momentos de crise. Primeiro, o próprio médium ali assinalou que nos momentos em que a moral decai e os vícios crescem a níveis críticos, Deus envia como misericórdia os seus mensageiros. Portanto, nós não estamos desamparados. Nós não estamos perdidos. Pelo contrário, Deus está no comando do nosso país. Mas temos que entender que o destino do nosso país será o somatório do livre-arbítrio de todos os seus cidadãos. Deus deu a nós o livre-arbítrio para escolher o melhor para a nossa sociedade. Por isso, não podemos nos fixar numa promessa de que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, porque temos que caminhar com o nosso próprio livre-arbítrio, todos esses 200 e poucos milhões, para formarem um oceano de virtude. Não há nada pré-estabelecido de forma inflexível no destino de uma nação. É muito poética a mensagem de Humberto de Campos,
psicografada por Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas é como dizermos: fulano, você vai ser uma pessoa que vai reformular a sua sociedade. Mas isso dependerá de você aceitar ou não as provas que surgirão, tal como foi dito a Allan Kardec. O Senhor é escolhido para produzir essas reformas, mas se falhar, Deus escolherá outro homem, porque as decisões de Deus não repousam na cabeça de nenhum homem. E Allan Kardec respondeu com seu livre-arbítrio, com a sua vontade, com a sua determinação, pela missão que lhe coube. O Brasil, através dos seus cidadãos, tem que responder com livre-arbítrio pelo seu destino futuro. E nós perguntamos como podemos ajudar. Podemos ajudar com a nossa prece. Todos nós podemos orar pelo destino do Brasil. Todos nós podemos fazer uma grande corrente para frente, que não é corrente do futebol, que é uma coisa efêmera e de superfície, espécie de fanatismo e tóxico mental, mas uma corrente de corações unidos pela aspiração de desejarmos o melhor para a nossa sociedade, a nossa nação. Por isso, estamos aqui num trânsito, num momento de transição, onde os falsos profetas aparecem em maior número para iludir as massas. Esses momentos de transição são sempre críticos e difíceis. E compete a nós, sem tomarmos partido de A ou B, sermos coerentes com aquilo que Jesus nos ensinou e orarmos para que haja pacificação, para que não nos envergonhemos mais de termos tropas do exército na rua, o que para nós é um depreciamento muito grande. Precisamos de repressão para vivermos em paz e coexistirmos pacificamente. Estamos a tal ponto ameaçando instituições sérias que o Exército, que foi constituído para ser o órgão, as Forças Armadas de Defesa Nacional, são lançadas contra os seus próprios irmãos, seus próprios patrícios? Não. Se há uma vergonha hoje, é a vergonha da convulsão que a sociedade ameaça ter, mas não ocorrerá. Ameaça empanar o brilho de uma Copa do Mundo. Dizem que todos os olhos estão dirigidos para o Brasil, por certo, dos que gostam de futebol. Mas não se iludam. Os repórteres que são águias que só vivem, e a imprensa mais dos lados errados do que certos, parecem, desculpem a imprensa, a mídia, às vezes abutres, que se alimentam das carnes apodrecidas, putrefeitas,
vão registrar as tropas na rua, vão registrar uma repressão montada para um país que deveria ser pacífico em todos os seus segmentos, e as mudanças sociais deviam ocorrer pela própria legislação e pela própria ordenação política. Portanto, estamos constrangidos, sim, claro que estamos. Essas coisas não passam desapercebidas, mas pedimos a todos que nos ouvem que orem pela paz no Brasil, orem para que Deus inspire os nossos cidadãos, irmãos e patrícios para as decisões corretas em função do seu livre-arbítrio. Orem para que mudanças surjam no sistema que vivemos e que a justiça social seja mais efetiva. Enfim, que os grandes problemas nacionais sejam equacionados sem o viés da corrupção, do poder, da hipocrisia e da mentira. Orem pelo Brasil. Orem por todos os que governam, por todos os políticos, para que eles modifiquem a sua linha de ação e pensem em servir a pátria e não servir-se da pátria. De toda forma, ao encerrar esse pedido, firmo aqui a minha posição, que Deus está no comando. O grande governo que atua sobre o Brasil é o governo divino, é o governo do mundo espiritual. E esse, vigilante e misericordioso, agirá quando for o tempo certo, se isso for necessário, para que possamos ter as nossas famílias sem ameaças de violência, podermos sair nas ruas sem receio, sem medo, podemos ter uma sociedade que sirva a todos, os pobres e aos ricos. Orem para que o Brasil realize o seu grande destino. Que Humberto de Campos, esse repórter da espiritualidade, não um espírito superior, mas um repórter, um escritor muito digno, possa, em dado momento, respirar conosco e dizer: graças a Deus, os livre-arbítrios de todos os brasileiros constituíram uma resultante, que foi a pacificação nacional e a justiça social em todas as suas formas. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus esteja conosco. Erasto.